Grandes santos como Rupa nos aconselham a agir com entusiasmo. O que é entusiasmo e como agir com ele? A questão é que, muitas vezes, nos acostumamos com a ideia de que precisamos de motivação. Buscamos motivação e, frequentemente, temos uma atitude cética em relação a algo. Mas esse estado de espírito não é o gerador da nossa vida espiritual. O gerador da nossa vida espiritual é o entusiasmo. O entusiasmo é um senso de perspectiva e muitas vezes nos dizem para não nos apegar aos resultados, para agir sem apego aos desfechos. Mas isso não significa que não devemos estabelecer o resultado como uma meta. O resultado é uma montanha, mas devemos nos aproximar com pequenos passos e observar nossos pés para evitar cair. No entanto, o sentimento, a sensação de que estamos nos movendo em direção a esta montanha, deve estar presente em nós. E o entusiasmo é um sentimento especial, um estado único da alma, que é parte da energia espiritual. Ou seja, não pense que o entusiasmo é algo superficial ou sentimental. Não, o entusiasmo é um sentimento importante, um estado importante, e quando agimos com entusiasmo, nos envolvendo em alguma tarefa ou prática espiritual, não tememos as dificuldades, mas acreditamos que isso dará frutos, mesmo que não nos apeguemos a esses frutos, e ganhamos uma certa energia. Onde podemos encontrar entusiasmo? Em primeiro lugar, entre os entusiastas, aquelas pessoas que agem com esse ânimo e elas sempre nos contagiam com esse fluxo espiritual de alegria e a perspectiva da vida espiritual. E isso é muito, muito importante, porque se estamos em alguma tristeza, em depressão, em um estado de incerteza, isso significa que temos problemas psicológicos, mentais, fisiológicos e espirituais significativos. E como regra, uma pessoa entra em tal estado, e talvez a partir desse estado comece a se elevar. Então, por algum tempo, você terá que estar em depressão, em um estado ruim de vez em quando começar a viver uma vida espiritual, porque tudo acontecerá assim. Mas quando começamos a comunicar com os devotos, quando a fé desperta corações, começamos a dar nossos primeiros passos espirituais, percebendo que isso realmente muda nossas vidas. É muito importante para nós manter esse estado de entusiasmo e para isso devemos servir e não criticar os outros, ou seja, o pensamento crítico deve se relacionar consigo mesmo. Devemos explorar a nós mesmos. Quanto às outras pessoas, mesmo que vejamos suas falhas, devemos lembrar que ao observar as deficiências dos outros, só podemos tirar conclusões para nós mesmos. Se começarmos a criticar essas pessoas, perdemos o entusiasmo, perdemos a fé, porque descemos a essa vibração de consciência que é tão negativa e crítica. E o entusiasmo, ao contrário, é uma vibração positiva, um pensamento positivo. O que é pensamento positivo? É ver as perspectivas, sentir alegria, alegrar-se pelos outros, pelo que os outros praticam e progridem. Alegre-se com suas pequenas vitórias. Embora possam ser pequenas, ainda são vitórias, pequenos passos no grande caminho espiritual. Como diz Confúcio, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Você deu seu primeiro passo hoje, o que é maravilhoso. Você pode considerar começar um diário e escreva: hoje eu me levantei pela primeira vez, inicialmente me sentindo cansado, mas então a oração me deu entusiasmo. Ou hoje comecei a oferecer comida vegetariana no altar e sinto uma felicidade incrível. E você verá que, ao registrar suas experiências espirituais em seu diário espiritual, de vez em quando tiver dias de declínio, você sabe como uma pessoa doente, às vezes boa, às vezes ruim. Lendo sobre esses estados, você vai se lembrar que sim, eu senti felicidade quando comecei a acordar cedo, quando apenas comecei a oferecer, mas agora, o que aconteceu comigo? Bem, eu me tornei um pouco mimado de algumas maneiras e também me tornei um tanto cínico. Eu parei de apreciar a bem-aventurança espiritual que experimentei no início, porque inicialmente havia o chamado estado de Uti Ramaya, o Senhor te envia entusiasmo, e a partir daí você pode conquistar esse entusiasmo. De quem? Daqueles que têm entusiasmo de seu serviço, de sua prática espiritual, de sua mentalidade correta. Portanto, em essência, toda a vida espiritual gira em torno da mentalidade correta. Envolve autoanálise e autocrítica, mas não autodestruição. Você entende? Se você continuar a se autodestruir, dizendo a si mesmo: eu sou tão caído, eu sou tão imperfeito, eu sou isso e aquilo. Não, sentir-se imperfeito é maravilhoso, mas apenas na medida em que nos dá uma sensação de compreensão de que precisamos mudar. Se simplesmente nos prendermos à crítica, e eu encontrei tais devotos senhores que, como resultado de certo, por assim dizer, orgulho, perderam alguma posição espiritual, e eu mesmo também passei e continuo passando por esses estados, eu entendo que é impossível estar em uma depressão tão completa, em uma negação total de si mesmo, desespero, pensando: bem, eu não posso fazer nada,
eu não sirvo para nada. Mas é importante lembrar que no caminho espiritual, a graça sempre vem de cima, ou seja, não é algo que você pode gerar dentro de si mesmo. Este estado divino elevado vem de outro lugar. Não, ele pode simplesmente te tocar, pode vir até você e te presentear. E, portanto, você deve acreditar que, de fato, a misericórdia dos gurus Vaishnava do Senhor não vem até você, e você deve se esforçar por isso. Não importa quão mal você se sinta, você deve acreditar que essa graça superior irá tocá-lo e ter esperança nisso. A esperança é minha bússola terrena e a sorte é a recompensa. Coragem, estados como fé, esperança e amor são o que devem impulsionar nossa motivação. É natural perceber que não posso fazer nada sozinho. Não posso mudar este mundo, mas se eu entrar em contato com algo mais elevado que contribua para a minha transformação, isso é maravilhoso. Por um lado, por outro lado, é importante entender que assim que eu mudo a mim mesmo, meu entorno muda. Mudar a si mesmo é a coisa mais difícil de se fazer. É muito fácil dar conselhos às pessoas, gravar vídeos sobre como agir corretamente com entusiasmo. Portanto, para ajudá-lo a entender a razão deste vídeo, é que eu também quero agir com entusiasmo. Eu também quero ver as perspectivas do espiritual. Eu também espero que minha existência imperfeita produza alguns frutos. Eu quero servir e dar, por isso compartilho esses pensamentos com você. Isso não é algo que eu prego em troca ou ensino sobre a vida, para aqueles que estão começando no caminho, para aqueles que estão caminhando no caminho, para aqueles que estão terminando o caminho. E a experiência que vem até nós realmente nos diz para sempre, nos esforçar para buscar uma comunicação espiritual positiva. Se você não tem devotos ao seu redor, há muitos devotos maravilhosos online, seja da ISKCON ou de qualquer outra organização religiosa. Frequentemente podemos encontrar alguns devotos online que são agradáveis de ouvir e que ressoam com nosso nível de consciência. Mas devemos sempre lembrar que se estamos em um caminho espiritual mais profundo, estamos buscando nosso professor espiritual, estamos buscando nosso mentor, estamos buscando o círculo de pessoas. Esses mentores podem nos recomendar certos livros e conteúdos específicos. Eles dirão, bem, talvez seja muito cedo para você, concentre-se nisso por enquanto, isso também está bem. Isso não significa que devemos consumir qualquer alimento que desejamos, espiritualmente falando. Não, nosso professor espiritual, como um médico, sabe o que precisamos hoje. Se formos à farmácia e perguntarmos se todos os medicamentos são bons, o farmacêutico responderá que todos são, mas isso não significa que vamos dizer, bem, tudo bem, então me dê todos os medicamentos, e eu começarei a tomá-los todos porque todos são bons. Bem, o farmacêutico dirá que você deve consultar seu médico responsável, porque começar a tomar todos os medicamentos assim provavelmente não lhe trará os benefícios que você está esperando. Mas o médico que o trata pode olhar para você e dizer, você sabe, este remédio não é adequado para você. Mesmo que ele também trate essa doença, mas em uma fase diferente, este remédio, muito provavelmente em tal quantidade e com tal estilo de vida, será benéfico para você e, portanto, em essência, embora todas as práticas espirituais sejam certamente boas, devemos chegar às práticas espirituais específicas, ao mestre espiritual particular, ao nosso médico, e entender o que seria bom para mim hoje, no meu nível. Portanto, não vale a pena imitar grandes santos que meditaram por dias em cavernas, ou que repetiram o nome sagrado da manhã até a noite, ou que dançaram sem parar, pois no estágio inicial do entusiasmo espiritual, tendemos a ser maximalistas. Este é o primeiro ponto, mas a questão principal é que tendemos a criticar todos ao nosso redor, nossas esposas, filhos, parentes e assim por diante, acreditando que nos transformamos, nos tornando grandes vegetarianos, grandes personalidades espirituais, enquanto todos ao nosso redor estão completamente ignorantes. Acontece que quando a graça toca uma pessoa, ela muda, ela parece despertar e de repente começa a entender que todos ao seu redor ainda estão adormecidos, no trabalho, na sociedade, e que ele mesmo esteve adormecido por muito tempo, mas o despertar em si não é a causa da crítica. Em vez disso, é a causa da graça e da misericórdia. Portanto, devemos sempre louvar o Santo Senhor por me despertar. Obrigado por me permitir ver que neste mundo as pessoas dormem com os olhos abertos. Mas eu não sou um grande tocador de sinos, aquele que pode despertar o mundo inteiro. Portanto, os Vedas dizem, comece consigo mesmo, transforme-se, e aqueles ao seu redor serão sem dúvida seus amigos. Portanto, não vale a pena culpar excessivamente os outros por estarem adormecidos. Eles permanecem em uma ilusão nesse estado.
Esta também é a vontade do Senhor. E em segundo lugar, se você recebeu sinais e sente que um despertar está acontecendo em sua vida, tente manter-se neste estado sóbrio e desperto, tanto e profundamente quanto possível. E para isso, a comunicação espiritual, transformação e o serviço são necessários, e gradualmente, passo a passo, tendo se estabelecido nesse estado de vigilância, você verá que no mundo real você também tem responsabilidades, há também serviço, há também metas e tarefas, e a comunidade espiritual na qual entramos como servos. Não entramos no mundo espiritual como mestres, pois fomos uma vez escravos da Maia, mas agora nos tornamos mestres do mundo espiritual, e todo o mundo espiritual deve se curvar diante de nós e servir aos nossos interesses. Não, devemos sempre lembrar que o Jiva, por sua natureza, é uma alma que é sempre um servo, e a mais alta bem-aventurança é obtida exclusivamente através do serviço. Mas há um princípio mais importante, que é o serviço de amor completo. Por enquanto, para nós, o serviço é algo abstrato, como se eles me pagassem por isso, ou me dessem algum tipo de recompensa por isso. Por que eu deveria servir? Eu quero me divertir. Olha, o Vásia está se divertindo, o Petya está se divertindo, então por que eu não posso? Mas quando começamos a entender que dar, como pais na família, é trabalhar para o bem da família, ainda existem alguns microcoletivos onde as pessoas se servem mutuamente e derivam felicidade disso. Por outro lado, quando não se servem uns aos outros, experimentam sofrimento como resultado. Assim, o serviço é a natureza, mas aqui estou eu, pronto para servir minha família, meus filhos, minha esposa, meu marido. Então por que eu deveria servir alguns devotos? Além disso, eles não são pessoas tão perfeitas, e você vê que seus maridos, filhos, esposas e pais também estão longe de ser perfeitos. Frequentemente vemos suas imperfeições a olho nu. No entanto, entendemos que devemos servir. Portanto, uma pessoa deve servir, mas ao mesmo tempo deve ser capaz de manter a distância certa e relacionamentos harmoniosos. Esta é a grande arte do serviço, porque sempre queremos colher imediatamente os frutos do nosso serviço, ou explorar mutuamente uns aos outros. Tal é a nossa natureza, tal é, por assim dizer, a natureza ilusória, e não há como escapar disso. Só precisamos praticar, e gradualmente, pela graça do Senhor, talvez não nesta vida, mas através de muitas vidas subsequentes. Esse sentimento de exploração nos deixará. Mas se quisermos nos aprofundar na consciência de Krishna, então devemos nos esforçar para nos livrar desses vícios, e sem nosso desejo, sem nossa necessidade interior, o Senhor não nos libertará disso por conta própria.